das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Ei, som, ei. Ei, som, ei. Ei, som, ei. Vê aí, Cláudio. Se tu conhecer... Já procurou? Foi? Não, agora eu vou levar. Agora. Vou mexer agora. Desliguei. Ei, som, ei, som, ei. Como é que tá aí, Cláudio? Tá bom? dá-me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Se tu conheceras o dom de Deus
E quem é o que te diz, dá-me de beber? Tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede.
Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte. Ah, ei. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, na casa do Senhor, na presença do Senhor.
para prestar a Ele um culto que só a Ele é devido. Convido você a curvar sua cabeça. Vamos estar orando ao nosso Deus. Deus, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Pai, por mais um dia que o Senhor, Deus, está nos concedendo, um dia de paz, um dia, Senhor Deus, de louvor, de gratidão, o dia do Senhor. Obrigado, Deus, por tua presença, Senhor Deus, neste lugar. Obrigado porque o Senhor teve presente todos os dias dessa semana, Senhor Deus, que passou. E cremos, Senhor Deus, que o Senhor estará conosco também todos os dias dessa semana que se inicia no dia de hoje. Que seja mesmo, Senhor Deus, uma semana de bênção. A nossa expectativa sempre é, Senhor Deus, que o Senhor estará ao nosso lado, nos protegendo, nos livrando, nos fazendo vencer a cada momento, a cada instante, a cada dificuldade, porque sem o Senhor nada podemos fazer. A tua palavra nos diz isso e nós entendemos isso. Então, Senhor Deus, que seja o Senhor aquele que estará nos direcionando a cada momento, a cada instante, e nos fazendo, Senhor Deus, contemplar mesmo a tua glória. Obrigado, Deus, por cada um de nós que aqui já estamos, aqueles, Senhor Deus, que estão a caminho, que o Senhor possa trazê-los debaixo da tua graça, Pai. E aqueles que não puderem vir, que estarão, Senhor Deus, em suas casas, Senhor Deus, mas estarão conosco também, unidos em um só propósito, que é prestar ao Senhor um culto que só ao Senhor é devido. Então, Deus, nós te louvamos, nós exaltamos o teu nome, nós te agradecemos por tudo, Senhor Deus, que o Senhor tem sido, por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer nas nossas vidas, Senhor Deus, na nossa família, no nosso bairro, no nosso estado, no nosso país. Estamos, Senhor Deus, aguardando, Senhor Deus, um momento em que verdadeiramente o teu Espírito se manifestará, Senhor Deus, de forma tremenda, em que as pessoas serão conscientizadas da necessidade, Senhor Deus, de estar aos teus pés. Nós te louvamos, Pai, por esse momento, que tem sido um momento promissor, Senhor Deus, um momento de muita unção, de muita graça, um momento também, Senhor Deus, difícil para muita gente, para muitas famílias, mas nós entendemos que faz parte do processo. E no final de tudo isso, Senhor Deus, vidas e vidas se renderão aos teus pés. E nós só temos que te agradecer. A alegria do Senhor invade os nossos corações a cada manhã, a cada anoitecer. E nós só temos, Pai, a te agradecer. E nós fazemos isso em nome do Senhor Jesus, aquele, Senhor Deus, que veio para nos remir, aquele que nos deu vida, e vida com abundância, como a tua palavra diz, Pai. E não tem outra palavra a não ser gratidão ao Senhor por tudo. Obrigado, Senhor Deus. Mais uma vez, obrigado. Em nome de Jesus, amém e amém. Salmos de número 126, Salmos 126.
que nos diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Com grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Nós somos conscientes disso. E a alegria do Senhor invade os nossos corações. Não que nós estejamos conscientizados que se o Senhor não fizer, nós não vamos estar alegres. Não, Senhor. A nossa consciência é que mesmo se o Senhor não fizer, a nossa alegria vai continuar. Porque a nossa alegria, ela independe de circunstância. Mas nós somos gratos porque o Senhor tem feito. E isso tem alegrado os nossos corações. E tem sido visível na vida de cada um de nós, na família de cada um de nós, os seus feitos. E mais uma vez, obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Aleluias, glórias e honras sejam dadas a ti, Deus. O Senhor é digno de louvor, digno de gratidão. E nesse momento nós queremos louvar ao Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um de nós. Por isso, Pai, nós pedimos ao Senhor, se há alguma coisa em nós que ainda precisa, Senhor Deus, ser tirada ou arrancada, que o Senhor faça isso nesta noite, para que nós estejamos livres para te adorar, para louvar o teu nome. Queremos pedir perdão, Senhor Deus, pelos nossos pecados. E também, Senhor Deus, pelos pecados, Senhor Deus, do nosso bairro, Senhor Deus, da nossa cidade, do nosso estado e da nossa nação. Perdoa-nos, Senhor Deus, porque a tua palavra diz que nós pecamos por atos, por obras e também por pensamento. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Vamos louvar ao nosso Deus. A graça e paz, querido. Amém. Se coloca de pé, querido, se você puder nessa noite. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está aqui neste lugar. E a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Porque Ele é digno. Ele é o motivo da nossa alegria. Todos querem ser visitados pelo Senhor nessa noite. Levanta suas mãos aos céus e diga assim: Deus, eu vim buscar a tua face e não as tuas mãos, porque Deus, nós sabemos que buscando o teu reino, em primeiro lugar, as demais coisas nos serão acrescentadas. Aleluia. Aleluia, igreja. Você crê nessa palavra?
Você veio aqui para adorá-lo em espírito e em verdade. Então você tem liberdade nessa noite para adorá-lo e dizer: Espírito Santo, vem. Espírito Santo, fica à vontade. Fica à vontade, Espírito de Deus. Porque não há impedimentos para nós, querido. O véu se rasgou, agora nós temos livre acesso à presença do Pai. O diabo não pode te apontar o dedo de dizer: você não pode adorar. Porque nós fomos remidos por um sangue carmesim naquela cruz do Calvário. Independente do que aconteça, independente do estado que você está hoje, eu quero te dizer: Deus pode fazer nova todas as coisas. Oh, Espírito Santo, Espírito vem, Espírito, diga: Espírito Santo, mais uma vez. Oh, Espírito vem, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem. Eu quero viver. Eu quero viver. Oh, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer.
Diga assim: incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, Santo Espírito, incendeia, 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 incendeia. Então vem, então vem. Aleluia. Incendeia, 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 incendeia. Queridos, o fogo do Espírito Santo está neste lugar, querido. E a principal função do fogo do Espírito de Deus, sabe o que é? Queimar as impurezas. Eu me lembro muito bem daquela passagem dos profetas de Baal, onde Elias orou e o fogo desceu do céu. Mas antes disso acontecer, querido, a primeira coisa que precisou ser feita para que o fogo de Deus viesse e consumisse o holocausto e até as pedras, a Bíblia diz, primeiro foi necessário reparar o altar. Não há fogo se não tiver o altar reparado. Não haverá sacrifício, fogo de Deus, se não houver sacrifício. Hoje você não precisa matar um carneiro, um animal, um cordeiro. Não. Jesus foi o último cordeiro, querido. Mas a Bíblia vai falar sobre um sacrifício santo, puro e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Aleluia! E sabe o que isso significa? Que quando você adora a Deus em espírito e verdade, você precisa saber quem você está adorando. Aleluia! O nosso sacrifício santo, precioso, racional é o seguinte: nós não adoramos a um Deus que nós não vemos, mas nós adoramos um Deus que é invisível, mas é real. E nós sabemos, querido, que Ele existe. Ele não está preso no madeiro. Ele ressuscitou no terceiro dia. Está aí dentro de você. Os profetas de Baal oraram ao seu Deus estranho, a um Deus com D minúsculo. Se cortaram, se mutilaram, se autoflagelaram, ficaram horas clamando ao seu Deus. E sabe o que aconteceu? Nada aconteceu. Não desceu o fogo do céu, querido. Mas quando o homem de Deus orou, reparou o altar, sabe o que aconteceu?
O fogo de Deus desceu naquele lugar e consumiu tudo, e até as pedras, Deus, oh, aleluia, são consumidas. Todos querem fogo de Deus, levanta as mãos aos céus. Então eu te digo nessa noite, comece a reparar o altar de Deus, para que o fogo de Deus venha sobre a sua vida. Aleluia. Santo Espírito que desce, Santo Espírito. Se você entendeu essa ministração, adore, 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 adore. Adore, adore, adore. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, incendeia, incendeia, incendeia. Exaltam no ambiente de glória. Anjos e homens exaltam na glória, no ambiente de glória. Anjos e homens no ambiente de glória, no ambiente de glória. Achado em teu coração, voltar a ter intimidade e adentrar ao ambiente da adoração. Onde anjos e homens se adoram, onde anjos e homens exaltam a sua majestade. Senhor,
aquele que era, aquele que é e que há de vir. Diga, Senhor, aquele que era e que há de vir. Senhor, aquele que era, aquele que era, aquele que era. Aquele que é e que há de vir. Ouça a igreja no ambiente de glória. Anjos e homens no ambiente de glória. É nesse ambiente, querido. No ambiente de glória. Anjos e homens, tão Rei da glória. Aleluias. Aleluias. É nesse ambiente de glória que nós vivemos. É debaixo da manifestação da glória de Deus. Não só quando estamos reunidos no templo, mas em todo o tempo da nossa vida. Precisamos estarmos nesse ambiente de glória. Por mais difícil que tem sido o tempo que temos vivido, mas tem sido um tempo de viver num ambiente de glória. Amém. Que Deus possa a cada dia, a cada instante nos proporcionar mesmo esse ambiente de glória. E nesse ambiente de glória nós vamos estar ofertando, dizimando na casa do nosso Deus. Se você tem a sua oferta, o seu dízimo, convido você a estar levantando para que nós estejamos consagrando, entregando ao Senhor. Levanta assim a sua oferta, o seu dízimo. Se não tiver, não tem problema, levanta a sua mão. Que Deus, condicionado à cifra, nós entendemos que precisamos sim dizimar, ofertar na casa do Senhor, porque é o mandamento de Deus para as nossas vidas. Mas Deus não está condicionado à cifra, a dinheiro, e sim um coração rendido à sua presença. Deus, nesse momento nós consagramos as nossas vidas ao Senhor. Agradecido, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e com certeza vai continuar nos ajudando. Por isso queremos consagrar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, em agradecimento a tudo aquilo que o Senhor já fez, está fazendo e ainda vai fazer nas nossas vidas e através de nós neste lugar. Eu consagro, Senhor, a Ti, agradecido em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Louvado seja Deus. No ambiente de
noite de glória, vamos estar ouvindo a palavra de Deus. O evangelista Anderson está com a responsabilidade de estar ministrando a palavra nesta noite. Convido você, se puder, colocar-se de pé, estender suas mãos para cá. Nós te louvamos, Deus. Nós te agradecemos mais uma vez por esse momento, agora entregando, Senhor Deus, a vida do teu filho nas suas mãos. Agradecido pela vida dele, pela família, pelo ministério. Com certeza, mais uma vez, o Senhor vai usá-lo, Senhor Deus, para estar ministrando as nossas vidas. Já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, querido. Feche os teus olhos, sente-se. Não se distraia. Deus está aqui neste lugar e quer falar comigo e com você nessa noite. Não se distraia. Querido, no momento que nós estávamos louvando Deus, Ele tocou no meu coração e falava comigo que existe uma pessoa, especificamente do sexo feminino, nessa noite aqui, está desviada. E Deus tem uma palavra para você nessa noite. Lembra-te, pois, de onde você caiu, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Jesus, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Essa noite Deus está falando com você. Volte para os meus caminhos. Eu estou te chamando. Querido, que você possa abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Aleluia. Deus é fiel, querido. Ele não falha. O homem falha, nós falhamos, mas Deus jamais falhará, e o seu propósito Ele cumprirá no tempo determinado. Aleluia. Você achou? E essa pessoa está se perguntando nessa noite: será que é comigo que Deus está falando? É com você mesmo. Até o final dessa palavra, reflita bem, porque Deus está falando com você mais ainda. Amém, misericórdia. Acharam, queridos? Se o irmãozinho do lado não achou, por favor, ajuda ele aí, para que todos nós possamos ler juntos essa palavra maravilhosa de Deus para a nossa vida. Não tenha pressa, tenha calma. Todos nós precisamos nos alimentar dessa palavra. Senhor, formoso és, tua face
e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Versículo 10 agora. Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles afligir. Contudo, Deus fez formoso a seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus, que Deus deu ao homem, que ele possa comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que já foi é o que há de ser também. Deus fará renovar-se o que passou. Deus fará renovar-se o que passou. Tudo tem seu tempo determinado. Quantos têm propósitos aqui? Levanta as mãos. Quantos têm promessas de Deus? Levanta as mãos. Todos, graças a Deus por isso. Nessa noite, querido, nós vamos falar sobre algo que é muito importante: propósito e visão espiritual. Querido, o propósito é importantíssimo para a vida de qualquer pessoa. Não só na parte espiritual, mas também na parte secular, na sua vida pessoal. Ter um propósito, ter um alvo é importante. Uma pessoa que ela não vive de propósitos, ela não tem um alvo determinado, ela não vive, ela apenas sobrevive. É por isso que eu perguntei nessa noite: você tem propósitos na sua vida? E você crê nos propósitos de Deus na sua vida? Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: existe um tempo determinado para cada propósito debaixo dessa terra. Amém. O livro de Eclesiastes é um livro lindo e rico, abundante em palavras, querido. E a gente precisa descobrir o tempo do cumprimento desse propósito na nossa vida. Porque pessoas sem propósitos são pessoas vazias. É a mesma coisa o nosso corpo sem o espírito, nada serve. Amém? Em Ezequiel 37, você conhece a palavra, existia lá os ossos no cemitério. Sem o espírito, morto, sem fundamento e sem propósito. Assim é a nossa vida sem um propósito. Assim é o nosso corpo sem o Espírito. Na realidade, a função do Espírito, sabe o que é? A função do Espírito, querido, é arrumar a nossa casa. A Bíblia vai dizer que em Ezequiel 37, que aqueles ossos estavam secos, mortos. E Deus usa um profeta para profetizar sobre aqueles ossos. Mas primeiro Deus arruma a casa. Certa vez eu preguei aqui sobre aquela moeda que foi perdida. O que aquela mulher fez, aquela parábola que Jesus conta. A primeira coisa que ela fez foi arrumar a casa, varrer a casa, para procurar aquela moeda que ela perdeu. E eu quero te dizer nessa noite: se você perdeu alguma coisa de valor, o primeiro passo que você precisa para recuperar, sabe o que é? É colocar a casa em ordem. É arrumar a sua casa. Deus sempre vai derramar o seu Espírito sobre nós, querido, para nos transformar em um grande exército.
E o mais interessante disso tudo é que o profeta não profetizou aquilo que ele queria. Ezequiel profetizou aquilo que Deus ordenou. Se você for ler o texto, ele diz assim como o Senhor falou: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E muitas vezes, querido, nós viemos para cá, para a igreja, sem um propósito determinado. Nós viemos aqui para a casa do Pai, às vezes apenas com a intenção de vir por vir, e deixamos o propósito de lado. E Ezequiel profetizou sobre aqueles ossos, assim como o Senhor ordenou. Deus determina o tempo, querido. Determina o propósito. Aleluia. Vira para a pessoa que está ao teu lado, não precisa encostar nela, não precisa sair do lugar, e fala assim: faz aquilo que Deus te pediu para fazer. Não, mas fala com vontade, mesmo de máscara aí você não pode falar no total da sua voz. Diga para ela: faça o que Deus te pediu para fazer. Existe uma diferença entre o eficiente e o eficaz. Sabe por quê? O eficiente, ele faz tudo bem, perfeito. Mas o eficaz faz aquilo que Deus mandou fazer, querido. E se Deus mandou você fazer, faça, porque é propósito determinado no coração dele. E a Bíblia vai dizer que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Nós lemos aqui em Eclesiastes capítulo 3. E que todo o propósito debaixo da terra é determinado. Eu quero te dizer uma coisa para você: você espera grandes coisas do futuro, sim ou não? Igreja, você espera alguma coisa do futuro? Mas eu tenho uma palavra para te dizer que vai te deixar um pouco cafifado, pensativo. Eu quero te dizer nessa noite que o futuro não está à sua frente. O futuro está dentro de você. Sabe por quê, querido? Quando Deus te formou, e às vezes a gente acha que Deus começa o propósito dele quando nós levantamos a nossa mão aqui no altar e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Não! O propósito de Deus determinado na minha vida e na sua vida aconteceu antes mesmo da fundação do mundo. Lá em Efésios diz sobre isso. Ele nos elegeu antes mesmo da fundação do mundo. O propósito que Deus levantou na tua vida não começou quando você levantou as suas mãos aos céus e aceitou Jesus, foi bem antes. O seu futuro está dentro de você, sabe por quê? Não está lá fora, não está nas outras pessoas, não está na política, não está nos governantes. O futuro seu está dentro de você, sabe por quê? Porque a Bíblia diz aqui em Eclesiastes que Ele pegou a eternidade e o futuro e colocou dentro do coração do homem. Deus te trouxe nessa noite aqui, me trouxe para falar para você. O seu futuro está dentro de você. E às vezes você está olhando para lá fora, você está olhando para outras pessoas, você está olhando para lugares onde Deus não te colocou para olhar. Quer descobrir o futuro de Deus para a sua vida, querido? Se tranca dentro do teu quarto, chama Deus para conversar com você, olha para dentro de você, e você vai começar a notar a eternidade brotando dentro do teu coração. Mas de repente você está se perguntando: mas eu tomei outros caminhos, eu me desviei, eu fui para um lado totalmente diferente daquilo que Deus tinha para mim. Eu quero te dizer que não importa para onde você foi, para onde você andou, se você desviou, eu quero te dizer que a eternidade Deus colocou dentro de você, e Ele só está esperando uma atitude sua. Aleluia. Está vendo como Deus cuida de você? Está vendo quando Deus cuida de mim? Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer isso, que Ele colocou a eternidade dentro de você, e não importa para onde você vai, Deus vai ter um caminho de volta para você. Aleluia. Arruma a casa,
Só isso que precisa. Deus é um Deus que gosta que você organize as coisas. Coloque Ele no seu devido lugar. E lá em João capítulo 6, vai falar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. E é um texto maravilhoso, sabe por quê? Porque Jesus chega lá, é a multidão. No capítulo, logo no versículo 1, se eu não me engano, vai falar que a multidão seguia Jesus por causa dos milagres, por causa dos sinais, por causa daquilo que Jesus fazia. É interessante que o pastor sempre fala aqui, as histórias mesmas, só muda os personagens, é uma realidade. Hoje não é diferente, as pessoas ainda seguem Jesus pelo aquilo que Ele pode oferecer, pelo aquilo que Ele pode dar, pelas suas mãos, e não simplesmente pelo aquilo que Ele é. Queridos, naquele tempo as pessoas seguiam Jesus pelo aquilo que Ele podia oferecer. Você está precisando de uma casa nova, Jesus pode te dar. Sim, você está precisando de um carro novo, Jesus pode te dar. Mas o tesouro maior que Ele pode te dar dentro de você é a eternidade. E as pessoas seguiam Jesus em um determinado momento. Jesus vira para Filipe e diz para ele assim: aonde a gente vai comprar alimento para alimentar esse povo? E a Bíblia vai dizer que Jesus fez isso para experimentar eles, porque Jesus já sabia o que devia ser feito. No Evangelho de Marcos e Mateus também vai falar sobre essa passagem, mas não fala sobre esse detalhe. E aí André, irmão de Simão Pedro, diz assim: Senhor, tem um menino aqui, ó, e tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas eu sei que nem 200.000 denários é o suficiente para alimentar esse povo. Jesus pega e fala assim: separa, senta em grupos de 50. Pega aquele alimento e ora ao Senhor e apresenta a Deus. E houve uma multiplicação, houve um milagre. Eu quero te dizer nessa noite: você quer milagre na sua vida? Você quer multiplicação na sua vida? A primeira coisa que você precisa fazer é fazer como Jesus fez: organiza. Jesus organizou em grupos de 50. Sabe quantas pessoas tinha aproximadamente? O Evangelho de João vai falar 5.000 pessoas para serem alimentadas por 5 pães e 2 peixinhos. Agora eu te pergunto, a visão dos discípulos estava fechada, a visão das pessoas estava fechada. Quem poderia de fato entender e crer que 5 pães e 2 peixinhos iria alimentar 5.000 pessoas? Mas Jesus em tudo tem um propósito determinado, querido. Se você quer um milagre na sua vida, se você quer uma restauração em algum lugar, se você, como cantor aqui, você quer algo novo, eu quero te dizer uma palavra profética: senta, organiza a sua vida espiritual, organiza a sua casa, para que a multiplicação de Deus aconteça. A matemática de Deus é diferente da nossa, querido. Nós achamos que 2 mais 2 é 4. Para Deus é 8, porque Ele não adiciona, Ele multiplica. Aleluia. Faça o que Deus te pediu. Nessa noite, Deus te trouxe aqui para te afligir. Como assim? Aqui Eclesiastes vai falar sobre isso. Essa aflição, sabe o que é, querido? É quando Deus te incomoda para te levar de volta para a visão que Ele deve você ficar, onde Ele colocou você, onde Ele quer que você esteja, para te dizer uma coisa: volte para o propósito. Você sabia que o diabo não precisa te tirar da igreja para te desviar? Não. O diabo não precisa te levar para lá para o mundo e te fazer beber, fumar, traficar, se prostituir. Não, ele não precisa fazer isso para te desviar. Sabe o que ele faz hoje? Apenas te tira do propósito. Tirando você do propósito, da visão de Deus, ele te desvia sem precisar você tirar da igreja. E muitos cristãos estão assim, querido, desviados dentro da igreja, porque perderam o propósito e consequentemente perderam a visão espiritual.
Mas eu estou passando por tanta aflição na minha vida. Você não conhece o meu estado. Você não conhece o que eu estou passando. As aflições que você está vivendo não é para te matar, mas é para te levar a um nível espiritual além do que você está vivendo. Porque se você viver na abundância, você vai se desviar. Querido, faça como a águia. A águia é um animal que nós precisamos aprender com ela. O corvo muitas vezes sobe nas costas da águia e tenta desestabilizar a águia. Você sabia disso? A águia, ela não se debate as suas asas, ela não força para que o corvo saia. Sabe o que ela faz? Ela voa mais alto. Quanto mais o corvo a atormenta, mais ela voa alto. Sabe por quê? Porque quanto mais alto a águia voa, menos oxigênio tem, e uma hora o corvo vai largar ela. Eu quero te dizer, se você olhar para o alto e começar a voar mais alto, querido, aquilo que está te afligindo vai sair do seu corpo. E a Bíblia vai dizer em Isaías 40, que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águia. Mas você não sabe o que eu estou passando. Voe mais perto do Pai. Suba mais alto. Deixe o oxigênio ficar pouco, até o fardo sair das suas costas, querido. Aleluia. Mas por que está acontecendo isso comigo então? Se tem um propósito de Deus na minha vida, por que eu estou passando por isso? Jó também se perguntava por isso. Por que o que eu estou fazendo? Os amigos de Jó começavam a se perguntar: o que está havendo? Será que você pecou? Qual é a causa? Qual é o motivo? Qual é a circunstância? Não tem causa. Não é o que você pecou. É um propósito. Deus quer te levar a um nível maior espiritual. Saia daí, voa mais alto. E um dia você vai dizer assim como ele: eu sei, Senhor, que eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Temos que parar de conhecer a Deus só de ouvir falar, só pelas pregações. Temos que parar de conhecer a Deus apenas pelos testemunhos que as pessoas contam. Vamos viver algo novo. Vamos começar a viver as nossas experiências novas. Deus quer te levar a um nível espiritual nessa noite. Ele te trouxe aqui para isso. Deus às vezes nos coloca sobre uma pressão, não é para nos matar. Certa vez eu também ministrei sobre Ana e Penina. Não sei se vocês estão lembrados, alguns estavam aqui. E às vezes a gente fala: Penina foi uma bênção na vida de Ana. Contrário do que se muito prega. Sabe por quê? Talvez se não existisse Penina, não existiria Isaac. Porque Penina, querendo ou não, foi algo que Deus usou para motivar Ana a orar. Talvez se não tivesse Penina, nunca Ana ia gerar. Eu estou dizendo uma coisa para você nessa noite: você não gera, você está estéril. Eu quero te dizer, sempre vai ter uma Penina na sua vida para te motivar a gerar. Ei, os problemas, as situações, as circunstâncias que você está vivendo, não é para te matar. É para fazer você gerar um filho. Está entendendo? Você está entendendo? Não é para te matar, querido. É para fazer um milagre acontecer. Ei, Deus às vezes nos leva sob pressão, mas Ele sabe que não nos dá a tentação maior que nós não possamos o quê? Suportar. A pressão que Ele faz sobre nós e nos aflige não é para nos matar, mas é para tirar o melhor de nós. Quer ver?
coisa? Você sabe o processo, principalmente na manufatura, que a uva passa ou passava. O que precisava para sair o suco dela? Precisava ser pisada. A oliveira, para sair o azeite que nós conhecemos, ela precisa ser o quê? Triturada. E tem muito crente querendo azeite, querendo unção, sem passar pelo triturador de Deus. Sem passar pelo triturador de Deus, não tem óleo. É sob a pressão que Deus faz, querido. Está sentindo a pressão? Deus quer transformar você em um vinho novo. Está sentindo a pressão? Deus quer transformar você em um azeite novo. Jesus passou por esse processo também, mesmo sendo Deus. Ele não deixou de passar por isso. Lucas capítulo 22, nós vamos ver Jesus lá no Monte das Oliveiras. E ele foi até um jardim chamado Getsemane. E literalmente lá naquele lugar existiam oliveiras que produziam azeite. E Jesus estava lá como uma oliveira sendo prensado antes da sua morte, a ponto dele dizer assim: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. E a Bíblia vai dizer que a pressão sobre ele era tão grande, a angústia dele era tão grande, que ele suava o quê? Sangue. Um estresse. Mas ele sabia que dele ia sair, querido, algo maravilhoso para curar a minha vida e a sua vida. Fora do propósito, você já está desviado. Não precisa você ir para o mundo, não. Fora do propósito, você já está desviado. E Deus sabe, você sabe também, que o único lugar onde você vai ter verdadeira alegria e prazer é na presença dEle, não é fora. Abra sua visão espiritual nessa noite. Comece a olhar para dentro de você. Sabe, comece a olhar para dentro de você e não lá para fora. Não olhe para fora, não espere o futuro está dentro de você. Não é você que trabalha para o futuro, é o futuro que trabalha para você. Toma posse dessa palavra nessa noite, querido. Aleluia. Não vai acontecer nada lá fora se acontecer aqui primeiro, aqui dentro. Não vai acontecer sucesso lá fora se não acontecer sucesso aqui dentro. Você não vai ganhar lá fora sem antes ganhar aqui dentro. Aleluia. Porque a eternidade está dentro de você e não lá fora. Não se distraia com as coisas. Deus não se esquece do seu propósito, que Ele é determinado. Não se esquece do seu propósito. Aleluia. Ele te elegeu antes da fundação do mundo, querido. Ele te elegeu antes da fundação do mundo. Deus, Ele quer abrir a sua visão espiritual nessa noite. Tem muito cristão que nesse tempo todo perdeu a sua visão espiritual, está desesperado. Desesperados, porque não consegue enxergar um palmo além da sua mão, dos seus olhos. Querido, nesse momento que nós estamos aqui, ouvindo a palavra de Deus, sendo ministrada pelo Espírito Santo de Deus, está acontecendo uma enorme e grandiosa batalha espiritual nas regiões celestiais. Nós não estamos vendo, e é uma batalha terrível, para que a palavra de Deus seja ministrada e chegue até você. Uma batalha terrível está acontecendo no mundo espiritual. E nessa noite Deus está te dizendo: eu quero abrir a sua visão para que você veja o meu propósito. Aleluia. Em 2 Reis capítulo 6, vai falar sobre uma história de Eliseu. A história de Eliseu, que ele ora e abre os olhos do seu moço. Talvez você conheça essa história.
Aqui Deus nos traz lições maravilhosas sobre visão espiritual. O exército sírio, o rei da Síria, queria travar guerra contra Israel. E o rei da Síria tramava armadilhas para pegar o exército de Israel. Só que algo estava acontecendo, querido, porque Deus revelava para Eliseu os propósitos do coração do rei, até mesmo na sua câmara de dormir, até mesmo os seus pensamentos. Deus revelava a Eliseu, e Eliseu chegava para o povo de Israel, para o rei de Israel, e contava e falava: olha, não vá, fica aqui, vá por esse caminho, não vá por esse caminho, espere. Existe uma armadilha do rei da Síria contra o povo de Israel. E o rei da Síria ficava indignado e não conseguia entender, e achou que havia até mesmo traidor no meio do reino dele. Alguém está me traindo, alguém está contando os planos que eu tenho para Israel. E alguém se levanta e diz assim: não, meu rei, não é isso que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo? É que lá em Israel existe um profeta, um homem de Deus chamado Eliseu. Existe um homem que tem uma visão espiritual, e que Deus revela as coisas para ele, e Deus está revelando, rei, os seus propósitos, os seus desígnios, mesmo na sua cama de dormir, para ele. O rei então fala assim: então vamos lá, vamos pegar ele. E monta um grande exército com carros, cavalos, para pegar um homem. E Eliseu está lá quieto, na sua. E de repente, esse moço de Eliseu olha e vê a cidade sitiada por carros e cavaleiros, um grande exército. Ele se desespera, ele se aflige e fala: meu Senhor, você já viu o que está à nossa volta? Um grande exército, nós estamos perdidos. Quem não tem visão espiritual, querido, fica desesperado e se aflige. Mas quem tem visão espiritual de Deus, querido, ele não se aflige, ele não se desespera, ele apenas confia até o final. Então Eliseu ora a Deus para que os olhos daquele moço se abrissem. E os olhos daquele moço se abrem, e ele vê carros de fogo, cavaleiros, o exército de Deus vivo. E Eliseu diz para ele: aquele que é por nós é muito maior do que esse exército que você está vendo. Deus está abrindo a sua visão espiritual nessa noite. Às vezes nós achamos que o nosso problema é maior, que o nosso exército inimigo é maior, e nós não vemos que nós estamos cercados de uma legião de anjos guerreando por nós, querido. Mas aí eu ressalto a importância também de você andar com pessoas que possam ajudar a abrir a sua visão espiritual. Ande com pessoas que possam acrescentar coisas na sua vida, de coisas boas, de pessoas que possam te dar conselhos espirituais, de pessoas que possam orar por você e dizer: abra a sua visão espiritual e veja o que Deus está fazendo. Ande com pessoas, querido, que possam acrescentar alguma coisa na sua vida, que possa fazer como Eliseu fez, orou por aquele jovem e a visão dele se abriu. Alguém pode dizer para você, no momento que você está vivendo difícil, dizer: é isso mesmo, para com isso, acaba. Mas alguém pode dizer: olha, o exército de Deus vivo está à sua volta e é bem maior do que o seu inimigo. Abra a sua visão espiritual para ver o propósito de Deus na sua vida. E sabe o que é mais legal nessa história toda? É que Deus, ele cegou os inimigos. Eliseu orou e Deus colocou cegueira nos olhos dos inimigos. É assim que Deus faz.
Mas eu quero te dizer nessa noite que o inimigo não é a pessoa que está do teu lado. O inimigo não é aquele que está te afligindo de carne e osso. Porque a nossa luta é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais, querido. E aí, o rei de Israel falou: o que faremos? Vamos destruir? E Eliseu falou assim: não. Mas como não? Não é para destruí-los? Não. Sabe o que nós vamos fazer? Vamos preparar um grande banquete e vamos alimentá-los. Vamos dar água e comida para os nossos inimigos. A visão de Deus é diferente da sua visão, da minha visão, querido. Enquanto todos pensavam em destruir, Deus estava pensando em alimentar o inimigo. E sabe o que Deus começou a ministrar na minha vida a respeito dessa palavra? Que alimento é esse? É isso aqui, ó. Palavra de Deus. Tem alguém te afligindo, tem alguém te cutucando, tem alguém... Alimente ele com a palavra, querido. Tá difícil, né? Tá na Bíblia. Lê lá. Dê água, palavra de Deus. Dê alimento, palavra de Deus. Porque quando nós somos carnais, nós queremos destruir. Quando nós estamos longe do propósito e longe da visão espiritual de Deus, nós queremos abater. Mas enquanto isso, Deus está dizendo: alimente-os e deixe-os ir. Visão espiritual aberta. Números capítulo 13, capítulo 14, vai falar sobre uma outra história. De pessoas que tinham a visão e de pessoas que estavam sem visão. Que história é essa? Deus manda Moisés enviar espias até a terra de Canaã. Porque Deus prometeu essa terra ao povo de Israel, ao seu povo. E foi enviado 12 pessoas de cada tribo. Entre eles Josué e Calebe. Você conhece esses dois muito bem. E chegando depois disso, relataram: realmente a terra é muito boa. Trouxeram um cacho de uva carregado por 2 pessoas. Imagina. Ela manda leite e mel, mas tem um problema. A terra tem gigantes e o povo deles é numeroso e muito forte. 10 pessoas disseram: deixa isso para lá, vamos voltar para o Egito. Deixa isso para lá. A terra tem gigante, a terra tem inimigo, nós não vamos conseguir. Deixa para lá. 10 pessoas. Mas 2 pessoas se levantaram e falaram: não, Deus prometeu, Ele é fiel, a terra é boa, é nossa, manda leite e mel, sim, nós vamos conquistar. Agora eu te pergunto, se fosse você, se fosse eu, você ia confiar no relatório das 10 pessoas ou das 2? Normalmente, a gente ia acreditar naquilo que 10 pessoas estavam falando contra 2, minoria. Mas quando nós temos visão espiritual, querido, nós não vemos os problemas, nós não vemos as dificuldades, nós não vemos os gigantes que tem na terra, nós vemos a promessa se cumprir. Quem tem visão espiritual, olha além das dificuldades. Quem tem visão e propósito de Deus, é além daquilo que ele vê com os olhos naturais. O problema é que nós nos preocupamos demais com os relatórios daqueles que não têm visão espiritual. Enquanto Deus quer que nós confiemos no seu propósito e na sua palavra. É sempre assim, querido. A maioria não vai ter visão espiritual. É sempre a minoria. Mas Deus te trouxe nessa noite para te dizer: olha, eu estou abrindo a tua visão. Eu estou te fazendo entender nessa noite que existe um propósito e que eu coloquei a eternidade dentro do seu coração. Você pode ter ido por vários caminhos, mas eu te trouxe nessa noite para te dizer: volta para mim. Se coloca de pé nessa noite, querido.
olhos. Você fechou teus olhos nessa noite? Eu quero te convidar nessa noite a olhar para dentro de você, porque a eternidade está dentro de você. Não se preocupa com a pessoa que está do teu lado, não. Eu vou te dar esses minutos dessa canção para você olhar para dentro de você nessa noite. Você não pode dizer que Deus não falou com você. Deus falou com você. E até quando você vai ficar esperando? É só uma atitude sua e nada mais. Parecia ser apenas mais um dia. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. E volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou andar na rede? Quem mandou você parar? Volte! Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar, no lugar da própria glória. Filho, eu vou te honrar. Amanheceu. Parecia ser apenas mais um dia. Sem forças, desanimado, decidido a largar tudo. Mas Deus conhece a tua estrutura, sabe o que está fazendo. Olhou todas as suas lágrimas e mandou a ti
posso deixar de fazer esse convite, porque eu sei que não é o que eu quero, mas sim o que Deus quer, e Ele vai me cobrar se eu não fizer. Tem alguém aqui que quer voltar para os caminhos do Senhor? Levante as suas mãos, só levante as suas mãos. Se Deus falou com você, não fique tímido, não fique tímida. Tem alguém aqui que quer voltar para os caminhos do Senhor? Levante suas mãos. Se você não tem forças, pede alguém para te ajudar. Se você que está aí, igreja, no banco, deixa Deus ministrar na sua vida. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deixa Deus usar você que está aí, para orar por alguém, para interceder por alguém. Deixa o Espírito Santo te usar nessa noite. Deixa Ele invadir o seu coração nessa noite. Invadir não, Ele não invade. Ele está pedindo com licença. Minha filha, deixa eu entrar aí. Com licença, deixa eu entrar aí. Aleluia. Volte para o mar alto. Filho, eu vou te honrar. Aleluias. Louvado seja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já estamos encerrando. Senhor, seja louvado. Às vezes, Deus coloca algo no nosso coração e a gente começa a orar e começa a planejar. É interessante que o título de um sermão meu dessa semana agora é exatamente esse: uma vida com propósito. Eu li um livro, terminei semana passada, O Fazedor de Discípulo, que fala sobre isso. Terminei ontem um livro que fala sobre Cidade Invisível. E vou começar hoje um livro que fala sobre uma vida com propósito. Então Deus tem colocado isso no meu coração e eu tenho trabalhado isso. E tudo aquilo que eu tenho traçado como meta para nós, a partir agora de novembro, a gente vai estar sentando, passando as diretrizes, escola dominical, tudo aquilo que nós vamos estar trilhando daqui para frente, dentro daquilo que Deus tem nos orientado. E é exatamente sobre isso que Deus tem falado. Vida com propósito. E é em cima disso que nós vamos trabalhar. Não sei quanto tempo, mas com certeza vamos começar isso. Uma vida com propósito. Feche seus olhos. Deus, nós te louvamos. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor é tremendo. O Senhor continua sendo fiel como sempre foi. Que nós tenhamos, Senhor Deus, um propósito.
trabalhemos, Senhor Deus, para alcançar, e o propósito é alcançar os perdidos. Senhor Deus, trabalhamos muito tempo envolvidos, Senhor Deus, com a própria igreja, programação para a própria igreja, convidando a igreja, enquanto que o teu propósito, Pai, é alcançar os perdidos. É com essa meta, tendo uma igreja missionária, é que nós vamos trabalhar, Pai, para alcançar os perdidos, começando pela nossa própria casa. E nós te louvamos por tudo que o Senhor já fez, está fazendo, pela estrutura que o Senhor nos deu até aqui. E daqui para frente, estaremos, Senhor Deus, colocando em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado ao longo do tempo. Não adianta, Senhor Deus, ter muito conteúdo se não pratiquemos em prática, se não coloquemos em prática aquilo que sabemos. Então, Pai, nos direciona para que verdadeiramente sejamos uma igreja missionária para a honra e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo